Grande Orengo, você no dia a dia conviveu com o Zé Paulo de Andrade e tratando de um tema pouco espinhoso, onde ele tinha opiniões pouco fortes, que é a política. Então você entrava para conversar com ele e era aquele festival, né? Várias vezes eu ouvia conversa de tensões ali, não tensão contigo, mas as opiniões do Zé Paulo marcando os fatos que você jogava no ar. Conta pra gente o que era essa experiência e como era esse relacionamento com o Zé Paulo de Andrade. Era uma aula, né, Eneg? Era uma aula. E hoje é um dia muito triste também para o ouvinte aqui de Brasília, porque por 13 anos o Zé Paulo foi nosso companheiro de sextas-feiras. Toda sexta-feira tinha a nossa tradicional conexão da Band News com a Rádio Bandeirantes, lá em São Paulo, do Band News Gente Brasília, o nome do programa da manhã aqui em Brasília, com o Jornal Gente em São Paulo. E a gente conviveu com o Zé Paulo, analista político. E o Eneg, que analista político de mão cheia. A gente estava lembrando que em Brasília tem vários vícios, né? A gente que trabalha, faz cobertura política, está nesse turbilhão de Brasília. Um dos principais vícios é aquele do imediatismo, né? Então está acompanhando a notícia sem aquele olhar do que já aconteceu. E o Zé Paulo sempre fazia questão de olhar o que está acontecendo agora com essa bagagem imensa que ele tinha de quem cobriu os anos de chumbo da ditadura, quem cobriu a Constituinte de 88, a redemocratização, dezenas de eleições. Como olhar para esse debate atual, por exemplo, da nova CPMF ou do imposto sobre transações digitais, sem lembrar que a CPMF foi criada lá no governo FHC, depois o ex-presidente Lula tentou prorrogar, tivemos debate no governo Dilma. Então isso que o Zé Paulo trazia sempre para o debate, e era duro quando precisava. A gente estava rodando há pouco uma entrevista dele com o Quércia, né? Quando o Quércia coloca lá o Zé Paulo contra a parede e diz que, olha, tem muito jornalista safado por aí, é a resposta do Zé Paulo. E tem muito governante safado por aí também, né? Então era assim. E muito transparente, a gente vê hoje, Eneg, que a gente é tão cobrado aí por quem nos acompanha a tomar partido, quando a gente vê manifestações da direita à esquerda, de diferentes matizes, correntes. A gente ouviu há pouco o ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente Lula, o governador Dória, o ministro mais recente do governo do presidente Jair Bolsonaro, Milton Ribeiro, todos se manifestando a respeito do nosso companheiro Zé Paulo de Andrade, e principalmente se manifestando em tom respeitoso a Zé Paulo. A gente vê como ele era independente, como era respeitado. O Neg vai fazer muita falta nas nossas sextas-feiras aqui em Brasília. E é claro que os nossos ouvintes já estão se manifestando. Só vou citar uma manifestação de um ouvinte aqui, que é o Rodrigo Dandria, que está sempre na escuta. Ele falou há pouco o seguinte: a voz do Zé Paulo era a moldura do rádio. Olha que bacana, né? E fica a nossa homenagem aqui. Valeu, Orengo, brigadão, fica o registro, importante registro, e até porque vocês tratavam de um tema muito espinhoso, onde as opiniões dele eram especialmente fortes. Brigadão pelo teu relato, um abraço. Um abração.